Dia 7 de setembro, domingo, né? Independência do Brasil, aniversário da independência do Brasil. Muita coisa a se falar hoje, né? Até vou deixar a lua minguante em Gêmeos um pouco de lado, né? Vamos falar semana que vem. Mas importante, né? Essa semana traz todo o desenvolvimento dessa lua cheia em peixes, né? Como eu disse aqui também, também um eclipse lunar em peixes, né? Então, quer dizer, a luz da lua ficou aí cerca de 4, 5 horas um pouco eclipsada, né, pela Terra. Então, de certa forma, é uma separação, né, entre a luz do Sol, que fala da nossa consciência, da nossa razão, de certa forma separada da nossa emoção, né, que é a luz refletida da Lua. Então, eu falei semana passada que isso traria uma espécie de um breakout, né, sobre sobre o nosso idealismo de uma forma geral, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas aspirações, e principalmente naquelas aspirações, né, que são idealistas o bastante para incluir os outros, né, que é incluir o coletivo. Então, espero que cada um tenha conseguido se manter idealista o bastante, né, e confiante aí nas suas aspirações, nos seus sonhos, naquilo que você imagina, né, como mundo perfeito, ou naquela sua ideia de ter um mundo onde seja possível as pessoas viverem em paz, né? Eu acho que muito do que aconteceu no Brasil hoje, politicamente, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Tudo que se fala, as manifestações, eu acho que vão no sentido da justiça, né? E aliás, de uma justiça realmente que seja igualitária, né? E de uma política que realmente inclua todos. Mas muitas vezes eu me vejo num mundo, isso me incomoda bastante, onde as pessoas, elas, um pouco por apego, né, aos seus ídolos, né, elas às vezes perdem a capacidade de pensar, né. Eu vejo parentes, eu vejo amigos defendendo políticas erradas, comportamentos, né, errados, e eu paro para pensar, né, eu fico meditando como que essas pessoas gostam tanto de se apegar, né, às coisas erradas. E aí às vezes eu até entendo porque hoje o governo, né, o governo que a gente está, porque exatamente as pessoas se apegaram, né, ao passado, se apegaram a ideias antiquadas, ultrapassadas, né. Então, o que eu trago aqui, o que eu espero que vocês absorvam, o que eu espero contribuir para a vida de vocês, é perceber que a vida é dinâmica e que o pensamento em si muda e as situações mudam, e que é necessário que a gente seja capaz, né, de raciocinar e pensar e analisar os fatos, né, com mais dados, com mais provas, com mais informações, né? E aqui não vou não vou dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu trago essa, essa busca, né, por essa reflexão, né. Às vezes as pessoas não veem o cenário completo, né, e torcem pelo time A. Aí elas descobrem que o time A são expostos provas, situações, né, elas percebem que o time A, né, cometeu
equívocos, né, crimes, roubos, né, e com provas as pessoas continuam defendendo o time A, porque é como um time de futebol, né, eu continuo defendendo o meu time, né, eu sou desse time e nada vai mudar. Então, isso tem a ver com aquela questão, né, da mudança de era de peixes para era de aquário, né, a forma com que a gente se apega, né, a ideias que se tornam ultrapassadas com o passar do tempo, e de que forma, e também tem a ver essa resistência, né, à mudança, né, a gente se apega, né, ao que a gente foi no passado, né, e o pensamento, né, ele serve exatamente para que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia. Então acho que a gente deveria considerar que o mundo também muda, né, e que também pode trazer coisas melhores a cada dia. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse eclipse, para quem não se deixou levar pela falta de fé, para quem não se deixou não se deixou levar pela falta de confiança, se deixou levar talvez pelo excesso né, de racionalidade, talvez pelo excesso né, de realismo, né, aquele tipo de pessoa que fala, ah não, tudo bem, sempre foi assim, né, isso não vai mudar, ou vamos deixar as coisas do jeito que está, né, do jeito que estão. Então, a vida é assim mesmo, né? Esse tipo de pensamento, para quem se deixou levar por esse pensamento, né, a vida vai se tornando cada vez mais difícil. Difícil não só externamente, porque é difícil para todo mundo, né? Mas difícil internamente, né? Porque às vezes é difícil você encontrar um propósito que não seja pagar a conta né, ou ganhar mais dinheiro, ou talvez mostrar uma vida que é só material e não, né, e nada de ideal, nada de espiritual, nada de conexão com algo maior, né? Então, são reflexões que eu trago aqui para vocês. Parece que eu tô enchendo linguiça, mas o assunto desse eclipse é exatamente esse, né? E semana passada eu cometi um ato falho. Eu falei para vocês que eu comentei ali sobre a poesia, né, tabacaria, e falei para vocês que ia ler o começo da poesia e acabei não lendo, né? Na verdade, eu fiz um corte aqui e não gravou o corte que eu fiz. Então, vamos começar o dia de hoje aqui lendo o comecinho da poesia Tabacaria de Fernando Pessoa, na alcunha de Álvaro de Campos, né? Então, Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, essa primeira, né, estrofe de Tabacaria explica mais ou menos, né, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Que tipo de vida que a gente quer levar se a gente só olha para o vil metal, se a gente só se aproveita talvez de uma facilidade aqui, uma colar, né, e dessas tentativas, né, que eu vejo isso muito no Brasil, né, no resto do mundo as pessoas têm uma oportunidade e ficam ricas. No Brasil a gente fica tentando, né, ao todo tempo, né, uma oportunidade para ficar rico, né? Então a gente fica jogando no tigrinho, fica jogando na loteria, às vezes entra numa pirâmide, né? Fala assim, ó, todo mundo está fazendo, né? Às vezes você sabe que é pirâmide, você sabe que aquilo ali
só beneficia poucos, né? Mas você vai, porque é a sua oportunidade, a sua chance vai dar certo, né? Porque, mais uma vez, a gente está preocupado em, né, facilitar a vida material, né? Mas uma das grandes virtudes dos homens, né, que você pode encontrar num homem, que pode diferenciar um homem virtuoso e não, é quando não você é capaz de trabalhar, né, de se esforçar pelo aquilo que você quer, né? Essa é uma grande virtude, né, que você pode encontrar no homem. Você vai se esforçar, né, você vai gastar, né, suor, aquela frase, né, sangue, suor e lágrimas, para conseguir aquilo que você quer, né? Então, sangue, suor e lágrimas, né? 3 tipos de líquidos, né? Então, lembra do coração? O coração, né? Para quem estuda tarô, né? Quando você pega uma carta de copas, às vezes tem um coração lá, às vezes tem uma taça, né? Que taça é essa? A taça tem água, a taça onde você bota, né, também o sangue, né? Não é assim a taça do Santo Graal? Então, sangue, suor e lágrimas, né? Faz parte, né, da formação do caráter de um homem, de que forma ele, né, gasta esse sangue, suor e lágrimas, né? E na poesia aqui, eu tô com a poesia aqui do Fernando Pessoa, voltando àquela reflexão que eu fiz semana passada. Lá nessa poesia, né, e eu mais uma vez indico que vocês ou leiam ou escutem ali no YouTube, né, aquela versão do Antônio Abujanra. O que ele está se perguntando é essa mesma pergunta que eu estou fazendo aqui. Olha, para que serve a minha visão metafísica da vida? Para que serve essa visão idealista, né, de algo superior, de algo mais elevado, se a vida muitas vezes me coloca em situações onde eu só preciso, né, entender o que é uma tabacaria, onde o dono vai ali, escreve quanto fulano gastou, quanto fulano tem para pagar, né, e serve, né, os seus clientes com algo mundano, algo banal, né, que é o tabaco ali. Então, é uma grande reflexão, né, que Fernando Pessoa faz sobre a importância da vida metafísica, né, da busca pela metafísica, ou seja, da vida espiritual, com a vida material, né. E, para mim, eu já disse isso semana passada, para mim é um dos grandes textos, né, que me seguem aí pela vida. Outro é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade chamada Idade Madura, né, que quando eu era adolescente era a minha poesia, né, mas depois eu envelheci, né, e ela, assim, tem trechos dela que, né, ainda me servem, mas outros eu modifiquei, porque a vida é isso, você aprende que nem tudo é do jeito que você pensa, nem tudo pode, né, nem tudo precisa ser do jeito que você pensa. Nós somos os transformadores do mundo, né? E para ser transformador do mundo, você tem que acreditar, né? Você tem que ter capacidade idealista, né? Ser idealista o suficiente de acreditar que você pode mudar o mundo. Então, hoje o vídeo está um pouco filosófico demais, mas eu acho que aproveitando esse eclipse lunar aí, eu acho que dá pra gente gastar um tempo um pouco pensando sobre essas coisas, né? Então, né, mais uma vez, leiam, escutam Tabacaria e vocês vão entender por que que ele fala que ele não é nada, ele não pode ser nada, mas ao mesmo tempo ele sonha em ser, né, ter todos os sonhos do mundo. Então, essa dualidade, né, Virgem e Peixes, que a gente precisa saber entender isso dentro da gente.
E falando agora da semana, essa lua em peixes, né, ela tem, para alguns, né, como eu disse semana passada, um apagão. O mundo é material demais, o mundo é físico demais, eu tenho compromissos demais, eu tenho coisas para fazer demais, eu preciso organizar tudo, eu preciso fazer tudo, né? Virgem, né? Então eu esqueço peixes, né? Eu esqueço o sonho, eu esqueço o belo, eu esqueço a arte, porque o mundo é duro demais. Ou, né? Eu sou insuficiente demais, que é o começo da poesia, né? Eu não sou nada, eu não posso nada, né? Que é também uma posição virginiana, né? Ah, eu não valho o quanto eu acho que valho menos, eu acho que eu não valho o suficiente, que é um problema também a ser discutido, principalmente nos dias de hoje, né? Com tantas pessoas aí com problema de depressão e ansiedade. É, então, algumas pessoas estão vibrando dessa forma e tem outras pessoas que ainda estão buscando o seu idealismo, ainda estão acreditando num mundo onde as pessoas, né? A música do John Lennon, né? Imagine, né? Então, ainda estão acreditando naquele mundo onde tudo é belo, tudo é bonito, as pessoas consideram o próximo, né? Então, é, eu acho que tem muita gente ainda que acredita nisso. Mas, às vezes não é suficiente acreditar. Então, amanhã, né? Essa lua faz conjunção com Saturno em peixes. Então, aí não é mais você tem que acreditar, ó, talvez seja a sua única salvação acreditar, porque o mundo vai ficar tão duro amanhã, né, com essa lua fazendo conjunção com Saturno, que, né, pedindo uma responsabilidade maior conosco, com a gente e com os outros, né, que eu aconselho vocês a acreditarem que o mundo pode ser bonito, né? Pode ser melhor. Porque senão vai ficar só, né, a cobrança, né, de Saturno. Olha, você precisa ajudar o outro, você precisa considerar o outro, né? Versus o lado virginiano que é a rotina da vida, né? O, o acordar, tomar banho, trabalhar, né, e voltar. Então é uma segunda-feira, né? Então mais do que importante a gente botar alguma quantidade de poesia, de arte, de alguma coisa lúdica, e talvez só uma boa leitura aí, algo que te tire dessa rotina, né, da corrida dos ratos, né? É um conselho para mim, né? Espero que sirva para vocês. Depois a Lua entra em Áries, faz ali uma conjunção com Netuno, que pode deixar a gente um pouco dispersivo, né? No final do dia, ali, começo da terça-feira. E aí a Lua transitando por Áries vai fazer um trígono para Vênus em Leão, né? E eu acho que na quarta-feira uma posição para Marte em Libra, né? Então, a Lua em Áries é a Lua intensa, né? A gente fica ansioso por agir, ansioso por tomar uma iniciativa, ansioso por, né, se colocar, né, no mundo. E aí a Vênus em Leão funciona como, né, um aumento da coragem, um aumento da iniciativa, né? E o Marte em Libra, nunca podemos esquecer que esse Marte é um Marte fraco, né, um Marte Libra, que está subsidiado, né, está num signo de Vênus. Então, um Marte em Libra, oposto a essa Lua, pode fazer, né, assim, no primeiro momento pode até ser um indicativo de tensão, né, inclusive tensão sexual, né, porque estamos falando de Marte masculino e Lua feminino,
né? Então pode haver algum tipo de atração, né? Mas, de uma forma geral, é necessário diálogo e é necessário o controle da impulsividade da Lua, né? Então, controle a sua impulsividade, né? Falamos de Lua em Áries versus, né, o lado marciano, o lado libriano vai ter que usar muito da diplomacia, do diálogo, da conversa para não acontecer discussões, né? Então, cuidado com isso. Mas eu acho que é muito positivo, né? Quando a gente pensa ali da Lua em Áries fazendo um trígono para Vênus em Leão. Então, toda a situação, toda talvez atividade, reunião, talvez uma oratória, né, que você tenha aqui, qualquer posição onde você precise mostrar que veio, né, ou apresentar, demonstrar um produto, é positiva, né, porque você vai ter ali coragem o suficiente para desenvolver essa explanação, essa apresentação, né, até para um artista, para um, né, diria que seria talvez uma boa semana aí para alguém começar né, ó, tô começando uma peça de teatro aqui, vai estrear, então um bom momento de estreia, né? E aí, continuando o movimento da Lua, a Lua entra em Touro, né? Em Touro, lá para quinta, sexta-feira, essa Lua faz um trígono, aliás, desculpa, um sextil, né, para o Sol e para o Mercúrio que estão ali em conjuntos ali, né, em Virgem. Então, Mercúrio está no signo, um dos signos que ele rege, né, que é Virgem. Então tá forte, né? E o Sol tá ali colado com o Mercúrio. Então, essa visão virginiana, técnica, altamente, né, capaz de organizar, de criar métodos, criar formas, né, de arrumar todo tipo desde a sua conta bancária até o seu armário, né, passando aí por coisas muito técnicas, como, por exemplo, quem tem, né, alguma profissão ligada com áreas de exatas, né, tipo engenharia, matemática, né, onde você precisa usar esse pensamento lógico muito, muito fortificado. E aí, ali quinta, sexta-feira, a Lua, né, passando por Touro, vai aumentar, né, vai potencializar essa capacidade técnica, essa vontade de achar um método de produção mais eficiente, né, uma capacidade também de lidar com dinheiro melhor, né, então aproveitem aí, né, ali quinta, sexta-feira tem esse potencial. E aí vai chegar lá no final de semana, no domingo, a Lua minguante em Gêmeos, né, então passa ali, a Lua vai entrar em Gêmeos no sábado, né, e no domingo ali, grau 21, né, de Gêmeos, Sol e Mercúrio ali no grau 21 de Virgem, então fazem ali a Lua minguante em Gêmeos, né. Então, o que eu posso dizer? Lua minguante em Gêmeos, a gente deveria diminuir o ruído, né, diminuir o ruído, porque eu vou ter os dois lados ali da mente, né, o lado positivo e o negativo, ali brigando por espaço, né, e o ruído externo, né. E aí, o que eu posso indicar para você? Diminua o ruído, né, pare de ficar perdido em várias versões, né, busque por uma versão mais verdadeira, né, que tem mais a ver com você, né, tente diminuir o ruído, né, a tendência é aumentar o ruído, tá? Não é diminuir, mas é uma lua minguante, né? Então a oportunidade para nós, né, é que a gente diminua o ruído e a gente comece a
a perceber, né, e a compartilhar as informações que a gente já passou pelo filtro, né, que a gente já sabe que já foi verificada, já foi confirmada, né, então eu acho que é isso aí que eu posso compartilhar, né, com vocês. Eu acho que o desenvolvimento dessa lua cheia traz surpresas, né? Eu acho que tem pontos positivos que eu falei com vocês, mas existe aí possibilidades de surpresas, né? Principalmente relacionadas aí a tudo isso, né? Que a gente vem vivendo na política, né? Durante esses anos. Infelizmente a gente teve o terremoto lá no Afeganistão, que às vezes eu falei para vocês, né, que essa lua, esse eclipse poderia trazer alguma coisa. Às vezes vem antes, ou às vezes vem um pouco depois, né, não precisa ser exatamente no dia do eclipse. Então espero que não aconteça mais, né, não tenha mais ocorrências como essa. E vamos nos preparando para o próximo, né, dia 21 tem um eclipse solar, né, ou seja, é a conjunção de Sol e Lua. Então, quer dizer, também é uma lua nova, né? Ali no dia 21 a gente vai ter o próximo. Vamos nos preparando para ele, porque ele também vai trazer algumas necessidades, né? São necessidades ligadas à convivência, né? Que é uma lua nova em Libra, né? E a comunicação e é tudo isso que a gente vê nos dias de hoje, né? De que forma é possível ser cordial, né? E diplomático num mundo como o mundo que a gente vive, né? São perguntas que vão surgir nesse eclipse aí. E eu acho que é isso. Tentei assim, da forma mais cordial, né? Não levantar assuntos políticos, né? Mas eu acho que vocês me entenderam. E se não entenderam, pode colocar um comentário, pode fazer uma pergunta, pode criticar alguma coisa que você não gostou, sem problema, né? Estamos aí para compartilhar e poder ajudar de alguma forma. Então, se você quiser fazer seu mapa astral comigo, né, tem aí os meus contatos. Né, eu não estou colocando o telefone, mas manda mensagem aí por onde você viu esse vídeo, TikTok, YouTube, Instagram, e eu falo com você e a gente conversa como fazer o mapa. Então, de uma forma geral, boa semana para vocês, bom desenvolvimento dessa lua cheia em peixes, e vamos aí que espero de uma forma sincera aí que o seu sonho se torne realidade. Um abraço, boa semana, tchau.